Aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcos Gondim, dirigente da Confraria Iniciática Umbanda. Nós somos uma casa de Umbanda, né? A gente gosta de se identificar como uma casa de Umbanda que está migrando, né? Caminhando da Umbanda popular para a Umbanda esotérica. Nós já demos largos passos, mas ainda faltam alguns. Em breve a gente deve chegar aí nesse ponto da Umbanda esotérica. Isso é claro que não faz de nós nem melhor nem pior do que ninguém. Nós temos uma opinião, não queremos também dizer que estamos completamente corretos, mas também não estamos completamente errados, né? A gente costuma dizer que a nossa opinião, né, o nosso ponto de vista, se a gente passar a observar assim, não passa da vista de um ponto. Se todos nós percebermos e começarmos a observar assim, com certeza a gente vai conseguir ter mais tolerância, a gente vai conseguir crescer, né? Bom, eu quero já pedir antecipadamente desculpas, porque eu sou asmático e eu estou em crise asmática em função desse período, então eu vou tossir um pouco. Normal, eu estou sem máscara, mas as pessoas que estão aqui comigo, são um número bem reduzido, estão de máscara, numa distância bastante segura, de maneira que nós pedimos para aqueles que podem ficarem em casa, né? E aqueles que têm que ir trabalhar, por favor, usem máscaras, porque somos daqueles que defendemos a vida. A gente considera que a vida está acima de qualquer outra questão. Bom, indo à nossa live propriamente dita, o nosso tema é magia das velas. Esse tema fez parte de um colóquio nosso há mais ou menos uns 2 a 3 anos atrás, fruto das discussões e das dúvidas que pairavam junto à nossa auréola. Nós observamos que mesmo irmãos que já têm um histórico bem adiantado e bem, digamos assim, já de muita data, de muito tempo na caminhada umbandista, quando se tratava de um elemento tão simples, né, um dos elementos mais fundamentais dentro de uma gira de Umbanda, dentro de um templo sagrado, não só de Umbanda, mas de outras religiões, muitos desses não sabiam o porquê, para quê e como utilizar dessa ferramenta tão simples. Então nós fizemos um estudo e fizemos esse colóquio. É lógico que foi revisado, porque a live ela tem um tempo, né, limitante, e não temos como a gente discutir o tema como ele merece, mas a gente vai, de fato, aprofundar algumas questões com vocês. Bom, quanto ao histórico, né, vamos fazer um breve histórico da vela. Vamos observar que a vela ele é um instrumento, uma ferramenta milenar, né, que se perde aí nas noites do tempo o uso da vela. Você vai encontrar o uso da vela nas cavernas, né, passando pelos templos védicos, órficos, helênicos, né, e a gente vai observar que então trata-se de uma ferramenta, de um instrumento antiquíssimo, né? Lá nos templos védicos, por exemplo, era muito utilizado para cultuar o deus, uma das deidades, né, chamada Agni, né? E aí é interessante a gente pontuar, por exemplo, a origem primeva, né, por exemplo, de um dos termos sagrados e mântricos dos nossos orixás, que é, por exemplo, Ogum. Ogum se origina do termo primevo Agni On, que significa o fogo sagrado, né? Então, em função das corruptelas, tornou-se Ogum, mas o termo mântrico sagrado é Agni On. Bom, o uso ritualístico da vela. Primeiro, é importante a gente dizer, caros irmãos, que o rito, ele não é algo de pouca importância, desnecessário, né? Eu já ouvi muita gente, inclusive irmãos umbandistas, dizerem que o rito é fetichista, não há necessidade de rito. Lê do engano, caros irmãos.
Ao bem da verdade, o rito ele tem uma função de suma importância. Porque o rito ele vai fazer com que você, gastando menos energia, de uma maneira segura, obtenha um resultado e um bom resultado. Então, essa é a finalidade do rito. O rito ele existe em qualquer coisa. Por exemplo, um médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele vai experimentar, ele vai escovar as mãos, ele vai colocar um aparato de proteção antisséptica, ele vai calçar as luvas para aí sim realizar o seu procedimento. Isso é um rito, ou seja, que visa obter o melhor resultado com a maior segurança possível e com o menor gasto de energia possível. Então, por isso existe o rito, e é lógico que dentro do ritual de Umbanda, o rito ele faz parte das questões mais elementares, né? Então, um rito muito comum, muito simples da vela, né, é, por exemplo, da nossa infância, do aniversário, né, o uso da vela, né? Então, a gente vê muito esse tipo de uso, né, e não sabe por quê, não entende de onde e o porquê desse ritual de apagar a vela no aniversário. Analogamente, ao bem da verdade, a magia, o ritual magístico, ele acontece como mais ou menos nesse exemplo que a gente vai citar do aniversário. Ou seja, o que nós aprendemos quando nós somos crianças, né? Vai cantar o parabéns, acende uma vela, geralmente em cima de um bolo, e aí os nossos pais nos ensinavam: faça um pedido e apague a vela para que esse pedido se realize. Ao bem da verdade, então, gente, isso é mais ou menos um ato ritualístico mesmo, de uma maneira mais simplória, mas é um ato ritualístico, ou seja, você vai concentrar, portanto, formar o seu pedido, você vai focar na vela, um ato volitivo seu, você vai assoprar a vela, simbolicamente, então, ali, para que se realize o seu pedido, para que se realize, então, o seu sonho. Então, é um ritual que se usa com muita frequência até hoje, né? E as pessoas, para a gente entender um pouco como que isso acontece de maneira tão desapercebida e guardando as devidas proporções, é o que acontece mais ou menos também dentro de um ritual, usando a magia das velas, dentro do ritual de Umbanda, dentro de qualquer outro ritual dos templos espiritualistas, esotéricos e ocultistas, tá? Bom, muitas vezes nós observamos as entidades de Umbanda, por exemplo, os pretos velhos, caboclos, né, fazerem esse ato de passar, friccionar a vela entre as mãos. Isso é o quê? É um cacuete? É um fetichismo da entidade? Não. Na verdade, o que ele está fazendo é magnetizar a vela. Esse ritual de friccionar a vela entre as mãos. Então, veja bem, e aí os nossos irmãos reikianos sabem que nas palmas das nossas mãos nós temos centenas, até milhares de chakras, né? Os nossos irmãos quirólogos sabem que aqui nós temos os nossos montes que estão relacionados com os planetas, as linhas. Então, tudo isso está energeticamente relacionado. E o ato de você friccionar a vela, as entidades friccionar as velas entre as mãos, é um ato de magia, de magnetismo, de magnetizar a vela, né? Então, como é que você pode magnetizar uma vela? Então, você vai começar do polo, né, norte e indo para o polo sul. E depois fazer o inverso. Lembrar que a vela, por exemplo, a pilha, se você pegar uma pilha, na polaridade nórdica, nós vamos ter a polaridade positiva. E no sul, a polaridade negativa. Mais ou menos é o que você deve entender da vela, nesse sentido. Uma das maneiras muito eficientes de se magnetizar uma vela é o olhar a vela, o uso de olhos para se magnetizar a vela, transformá-la num magneto psíquico. Veja bem, além das energias que você está utilizando, canalizando através de suas mãos, nós temos que estar usando a nossa mente,
usando o nosso poder de pensamento. Bom, qual óleo que você deve usar? Primeiro, procure usar um óleo mais natural possível, de origem natural, né? Então, nós podemos usar um óleo de coco, nós podemos usar um óleo de dendê, nós podemos usar um óleo de andiroba, de copaíba, enfim. São vários tipos de óleos. Procure sempre utilizar um óleo de origem mais natural, não industrial. Se você está realizando um processo natural, é importante que você ative com um elemento mais semelhante possível a esse processo natural, ou seja, de origem também natural. Veja bem que isso está nas leis de correspondências e naquela lei do semelhante auxilia, semelhante, ativa semelhante. É mais ou menos por aí o raciocínio de nós transformarmos a vela em um magneto psíquico. Portanto, procure usar óleos de origem mais natural possível, que você deverá encontrar aí nessas casas, enfim, que vende raízes, enfim, outros tipos de casa que trabalham com óleo mais de origem natural. Bom, magia não é brincadeira, meus irmãos. Então, trabalhar magisticamente com uma vela, você deve ter a compreensão de causa e efeito. Você deve entender o que você está fazendo. Você não deve, de maneira alguma, se você desconhecer as leis e como se deve trabalhar com a magia das velas, não acenda uma vela de maneira desproposital, de uma maneira sem conhecimento de causa e efeito. Isso poderá ter grandes repercussões em relação à sua contextura psicoemocional, psicofísica e biofísica. Bom, o hábito muito comum entre os umbandistas é de ter um santuário em casa. Tem gente que tem um verdadeiro PG, né? Que são os altares de umbanda dentro de casa. E você acender uma vela dentro de casa, ela não é recomendada. Se você acender a vela e deixar a vela e sair de casa, ausentar de sua casa, não é de maneira alguma recomendado. Primeiro, pelo risco do incêndio, né? Que é óbvio. Segundo, se você acender uma vela no seu santuário com algum propósito, você tem que procurar manter focado e concentrado naquele propósito durante a queima da sua vela. Se você simplesmente acender as velas e sair de casa, é preciso lembrarmos que nas nossas casas nós temos formas, pensamentos. Dentre essas formas, pensamentos, muitas daquelas, digamos, que sejam perniciosas, muitas vezes miasmas, muitas vezes presenças inoportunas, e isso poderá se fortalecer, se potencializar com o uso desproposital, com o fato de você acender uma vela de maneira desproposital, de acender uma vela de uma maneira inconsequente e muitas vezes, é claro, irresponsável. Então, muito cuidado. Muitas das coisas que nós vamos ensinar aqui é preciso ter muito discernimento e conhecimento de causa e efeito. Bom, qual seriam as regras para nós acender a cor das velas, né? Então, se você vai acender uma vela com um objetivo, um propósito elevado, né? Você procura acender a vela de acordo com o seu purushá, ou seja, o orixá, certo? Então, o orixá, Oxalá, Puruxalá, a cor da vela é branca. O orixá, o Puruxalá, Yanamayá, Iemanjá, a cor da vela é amarela. A cor do Puruxá, Orixá, Iori, é laranja. A cor do Orixá, Xangô, é a verde. A cor do Orixá, Agnion, Ogum, é vermelha. A cor do Puruxá, Orixá, Oxóssi, é azul. E a cor do Orixá, Puruxá, Yorimá, é violeta.
Portanto, você deve guardar essa correspondência. Vai estar de acordo com as leis de correspondência. E isso vai potencializar muito o seu pedido, a sua ação magística. Agora nós vamos entrar numa discussão que é preciso que todo ocultista, espiritualista, umbandista ou não, precisa começar a romper com determinados preconceitos, né? Como, por exemplo, a vela de cor preta, né? Quase sempre associado, né, pelo leigo para algo pernicioso, maligno, nefasto. E não é sempre assim, meus irmãos. É preciso sair dessa dualidade entre bem e o mal. Aliás, essa questão do bem e o mal é extremamente relativa. O que pode ser bom para mim pode ser mal para outra pessoa. O que é bem para uma pessoa pode ser mal para outra. Então isso é muito relativo. E aí o espiritualista sério, um umbandista consequente, ele tem que conseguir superar essas dualidades para entender e fazer cada vez mais da sua ação magística uma ação em nome do amor e da caridade. Então a cor preta, na verdade, ela é um onívoro, ou seja, aquilo que come tudo, ou seja, come do ponto de vista energético, consome tudo do ponto de vista energético. Então, a cor preta, ela vai consumir tanto energias negativas como as energias positivas. Mas, Marcos, eu estou usando, então eu vou usar uma vela de cor preta que vai consumir tanto positivo quanto negativo. Não faz sentido. Aí está o pulo do gato, cara irmão. Aí está o pulo do gato em você saber fazer o uso magístico dessa vela com essa cor, com o intuito de simplesmente absorver e somente as energias deletérias, as energias nefastas, e deixar que as energias positivas façam sua ação e entrem em sintonia. Então é aí que entra o conhecimento magístico do uso da vela, a intenção magística do uso da vela. E isso é de suma importância. Aliás, nesse tocante, nós umbandistas, principalmente nós umbandistas, precisamos superar determinados conceitos, determinadas terminologias que, na verdade, de maneira subliminar, revelam preconceitos e revelam uma posição extremamente taxativa e pejorativa, que é a questão do negro. Nós temos que abolir do nosso meio umbandístico, por exemplo, a magia negra. Não, meus irmãos, a magia nefasta, a magia perniciosa, a goétia, a aquepádia, enfim, outra terminologia. O magro negro, não, o magro nefasto, o magro maligno. Devemos, e nós, umbandistas, sobretudo, muito à raça negra. Muito. Todos nós, umbandistas, devemos trabalhar isso internamente e começarmos dentro dos nossos ritos, dentro dos nossos templos, dentro das nossas preleções, junto às nossas assistências, abolir o termo negro como maneira pejorativa, de maneira preconceituosa. Bom, e o pavio da vela, ele tem alguma importância? Gente, aí onde entra a análise esotérica. O que é uma análise esotérica? É aquela análise interna, aquela que está além da aparência. O pavio da vela vai ser como o Kundalini, ou seja, aquela linha que liga o indivíduo ao cosmo. Daí vocês entendam a importância que é você compreender e entender, né, de maneira consequente e responsável o uso de uma vela. O pavio, então, vai ser para nós como, de maneira simbólica, né, simbolicamente, o Kundalini, né? E o Kundalini é aquela energia
que trabalhada e muito bem canalizada vai elevar através das nossas needs e nos levar à iluminação, né? Como se chama na maçonaria, os 33 graus, né? Os 33 vértebras, simbolicamente, é por aí. Bom, numerologia e a vela. A regra geral é o seguinte: para pedidos materiais, usarmos os números pares. E para uso espiritual, usarmos sempre velas num número ímpar. Então, se você vai fazer um pedido eminentemente material, você deve trabalhar de maneira par. E é interessante você também entender um pouco sobre geometria sagrada, né? O que um quadrado representa, né? Os 4 elementos, a materialidade, a base, a sustentação, né? Do ponto de vista material, lógico, estamos dizendo, né? O 2, duas velas, a questão da dualidade, enfim, e assim por diante. A gente tem que entender um pouco também de geometria sagrada, que não dá para a gente estender aqui, para os nossos pedidos dentro dos nossos trabalhos magísticos junto com o uso das velas. Bom, vela e astrologia, né? Porque fase da lua, nós estamos nos referindo à astrologia. Então, nós temos que entender que o uso, né, para operar de maneira positiva, né, digamos assim, de maneira benevolente, nós devemos trabalhar com a lua na sua fase nova ou crescente, né? A lua minguante, você pode utilizá-la naquelas situações em que você quer que algo mingue. Vou fazer um exemplo. Mas vai querer minguar o quê? Por exemplo, uma pessoa que tem, digamos, um câncer. E você quer fazer um pedido para aquela pessoa e você vai usar da magia das velas, o ritual das velas. Então, fazer isso num período de uma fase da lua minguante é interessante, porque vai trabalhar esse aspecto de diminuir o crescimento do tumor, para que não ocorra metástase, que diminua, enfim, você vai trabalhar. Vejam vocês como que isso é complexo, é profundo, né? E é lógico que muita gente vai até duvidar, enfim, eu acho que está no direito de duvidar, caros irmãos, mas é importante entender que a Umbanda tem mistérios. E por que não ter mistérios na Umbanda? Se a ciência oficial até hoje conseguiu compreender apenas 6% do universo. Se entendeu simplesmente 6% do universo, meus irmãos, o universo também é um mistério. Por que a Umbanda não pode ter mistérios? Aliás, as nossas vidas é um mistério. Não é mesmo? Bom, velas e a clarividência. Nós vamos passar alguns exercícios, poucos exercícios, para trabalhar e desenvolver a clarividência. Então aqui, gente, realmente a clarividência, nós entendemos ela como uma faculdade anímica e não como uma faculdade mediúnica. Então a clarividência, ela sim deve ser estimulada e deve ser treinada, deve ser desenvolvida, certo? Um dos desculpe, dos exercícios bastante utilizados, você pega uma vela da cor do seu puruxá, um quarto, um espelho virgem, né? Você põe o espelho virgem em uma parede, coloca a vela à sua frente, né, da cor do seu puruxá, apaga a luz e observa, então, o seu rosto. Agora, a gente recomenda que você tenha bastante preparo para isso, né? Porque nem sempre você vai ver coisas, digamos assim, tão bonitas. Você pode também ver coisas que você não gostaria de ver. Então, trata-se de um exercício
que você tem que estar preparado para isso, né? Não é para qualquer um. Mas você está ensinando uma coisa que isso... Não, meus irmãos, nós estamos passando isso nós achamos que não estamos mais no tempo de velar mais nada. Nós estamos num momento que pelo contrário, precisamos desvelar o máximo possível para que as pessoas consigam expandir as suas consciências, né? E aí galgar os degraus da dita evolução. Um outro exercício, esse já feito em dupla, né? Esse você tem que ter uma certa afinidade com a pessoa, do ponto de vista, pelo menos, digamos assim, doutrinário, do ponto de vista religioso, né? Você coloca, então, uma pessoa de frente à outra, uma vela no meio, apaga as luzes, né? E você vai observar, então, ao redor da pessoa. Na verdade, esse é um exercício que está querendo desenvolver a clarividência para observar o quê? A aura da pessoa. Não é nada mais, nada menos do que desenvolver a clarividência no intuito de você observar e enxergar a aura da pessoa. Esse exercício com o uso da vela, né? Um outro exercício é você escurecer o ambiente, acender uma vela e observar a sua sombra, né? Isso também a gente pede que tenha preparo, porque você poderá ver coisas que você não gostaria de ver, né? Bom, a vela e a concentração. Bom, a vela também pode ser utilizada para você desenvolver a sua concentração, né? A gente observa muito as pessoas chegarem e queixarem para a gente: olha, eu sou muito disperso, eu tenho uma dificuldade enorme de concentrar, como é que eu faço? Esse é um exercício bom. Você acende uma vela, mira a chama da vela e passa a contemplar a chama da vela, né? Veja bem, para você desenvolver qualquer ato magístico, você deverá treinar a sua concentração. Caso contrário, você não desenvolverá nenhum ato magístico. E é importantíssimo para todo estudioso, né, do ocultismo, do esoterismo, desenvolver a concentração, porque você não faz nenhuma meditação sem antes você ter uma concentração. Você jamais fará uma contemplação sem antes fazer uma meditação. Então observe que são degraus que você vai galgar para atingir, né? Eu acho muito complicado, eu conheço até alguns irmãos assim, que têm uma dificuldade enorme de concentrar, que eles mesmos relatam, e eu hoje meditar. Mas como assim? É impossível você meditar sem você não souber concentrar. Você aprende a concentrar, você aprende a meditar, e aí talvez você consiga a contemplar. São estágios evolutivos, né? Muito distintos um do outro, e cada vez mais sutilizado, e exige cada vez mais a capacidade de expansão e consciencial e de abstração mental. Então, o exercício de você acender uma vela, mirar a sua chama, contemplá-la, isso ajuda muito a você desenvolver essa concentração e foco. É outra questão também de suma importância de um ato magístico. Você ter capacidade de focar naquele objetivo, né? Então, concentra, foca a sua mente, o seu objetivo, o seu pensamento, a sua capacidade volitiva de se realizar, então, aquele intento.